Fala galera, eu sou Guilherme Rezende, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná e professor de processo penal e legislação institucional aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de mitos e verdades sobre os concursos para o Ministério Público. Então esse vídeo serve para você que está flertando com o mundo dos concursos, mas serve também para você que já decidiu que quer prestar concurso para MP, magistratura, Delta, Defensoria, Procuradoria. E vamos lá. A primeira grande dúvida que surge é: eu consigo passar em concurso público dividindo meu tempo entre estudo e trabalho? Ou eu preciso ficar só por conta de estudar para ser aprovado num concurso público de alto nível? Galera, vamos lá. Eu falei só estudar como se isso fosse pouco. Como se estudar para concurso fosse algo muito fácil. A gente sabe que não. A gente sabe que é muito difícil, que demanda paciência, que demanda um investimento de tempo, de dinheiro e custa muito caro para o concurseiro, custa muito caro para a família do concurseiro, para quem vive próximo ao concurseiro. Mas, evidentemente, esse sacrifício vai se converter num bônus lá na frente que certamente vai valer a pena. Mas vamos lá para a nossa dúvida. Isso é mito ou isso é verdade? Ao longo de algum tempo aí, já acompanhando a galera que presta concurso público, eu pude perceber que grande parte dos candidatos que chegam nas últimas etapas dos concursos para MP já tem aí alguma trajetória de trabalho, em especial no serviço público. Já são servidores do Tribunal de Justiça, já são servidores do Ministério Público, às vezes concursados, às vezes são cargos em comissão, mas já desempenham alguma tarefa em paralelo à tarefa de estudar. Isso é possível? Com certeza. Isso, obviamente, vai te tomar um pouco mais de tempo, aquele tempo de lazer, aquele tempo de descanso, mas não é impossível. A gente sabe que para conseguir ser aprovado no concurso público, a gente precisa, na verdade, equilibrar bastante aí o nosso tempo entre estudo, entre família e lazer. A gente não pode deixar a peteca cair em nenhuma dessas áreas da nossa vida, porque senão a gente acaba não avançando. Às vezes o psicológico pega quando a gente não consegue dar atenção para a nossa família, quando a gente não consegue estudar aquela quantidade de matéria ou de horas que a gente pré-programou para tanto. E quem já está na pista, já está trabalhando, tem uma vantagem que eu vejo como muito positiva, que é a seguinte: quando a gente sai para prestar concurso e sabe que se não der certo, no outro dia a gente ainda tem o nosso emprego, isso traz para nós uma tranquilidade muito grande. Falo isso, eu falo nós, me incluo nessa, porque durante todo o meu trajeto para a aprovação no Ministério Público, eu compartilhei o meu tempo de trabalho com um tempo de estudo. E eu precisei, ao longo desse tempo, qualificar os meus estudos, otimizar o meu estudo, porque enquanto o meu colega de concurso tinha 10, 12, 15 horas por dia para estudar, eu tinha muitas das vezes apenas 3 horas. Então eu não podia me dar o luxo de ler materiais muito extensos. Eu tinha que procurar algo que tivesse um perfil um pouco mais de compilar a doutrina, de abordar questões da lei seca, de abordar questões que estão caindo em concurso público, que são tendências em concurso público. Então, eu consigo administrar bem essas tarefas? Sim. E mais do que isso, é importantíssimo que você, além de se equilibrar nessas duas tarefas, ainda traga para você um tempo para você dividir com a sua família e um tempo de qualidade para você ter lazer, porque isso é fundamental para nossa saúde mental. Vamos lá. Segunda pergunta: eu preciso estudar 8 horas por dia para ser aprovado num concurso público? Bom, quem acompanhou a resposta da primeira pergunta já sabe qual é a resposta dessa nossa segunda pergunta. Aqui é mais um mito. Eu não preciso estudar 8, 10, 12, 15 horas por dia. Tem gente que consegue, tem gente que efetivamente estuda todo esse tempo, mas é bem possível que você, administrando o seu tempo, consiga às vezes estudar menos do que essas 8 horas. Talvez você se pergunte: professor, mas
qual é o tempo ideal para eu poder estudar e conseguir êxito num concurso para o MP, magistratura, Delta, procuradoria? Aqui não há um tempo que a gente possa cravar como ideal. Isso vai depender muito do aluno. Isso vai depender muito da preparação que você teve ao longo da sua faculdade, que você teve ao longo dos últimos anos. Então essa avaliação, ela é muito mais sua, ela é muito mais pessoal do que a gente às vezes apresentar para vocês uma proposta que não seja condizente com a sua realidade. Às vezes eu vou dizer para você, olha, você tem que estudar 15 horas por dia e você não consegue. Isso vai te trazer angústia, isso vai trazer às vezes uma preocupação com aquele calendário que a gente quer cumprir, porque tem prova marcada, porque o curso está vencendo, enfim, são N fatores. Mas olhe para trás, faça uma avaliação do seu tempo e estude aquilo que você julga necessário e possível ao longo do dia. E o possível, eu falo que é interessante porque o nosso estudo tem que ser um estudo de qualidade. Sabe aquela hora que a gente começa a ler uma página do livro que a gente não consegue avançar, a gente para, lê, relê, lê mais uma vez? Aquilo é sinal de que já está na hora da gente fazer uma pausa, já está na hora de descansar, já está na hora de mudar aí a estratégia de estudo, talvez migrar de matéria, talvez encerrar um pouco mais cedo, talvez ir tomar um banho, jantar com a família, descansar um pouco, dar uma corrida no parque, fazer alguma coisa para distrair um pouco da mente. Então vamos lá, estudar 8 horas por dia é fundamental? Mito, é mito. Às vezes você vai ter menos tempo e vai conseguir ser bem sucedido nesse tempo a menos que você tem. E eu volto para o meu exemplo, eu não tinha tempo, por exemplo, de ler manuais extensos de direito para conseguir enfrentar provas do Ministério Público, porque se eu fizesse isso, eu ia perder o meu tempo lendo direito civil, por exemplo, e ia sacrificar o meu tempo no direito penal, no processo penal e outras disciplinas que são tão importantes quanto para concursos de Ministério Público. O segredo aqui é você se preparar de forma homogênea nessas disciplinas. Por quê? Porque normalmente os concursos costumam ter uma cláusula, dizer o seguinte, olha, você tem que pontuar minimamente num grupo para você conseguir ser aprovado para a próxima fase do certame. Então de nada adianta você saber tudo de direito civil, mas não saber nada sobre direitos difusos e coletivos em sentido lato. Vamos então agora à terceira pergunta. Eu preciso ler autores clássicos para ser aprovado em provas do Ministério Público, magistratura, Delta? Eu acho que aqui vale para todos. Eu preciso ler o Nelson Hungria para ser aprovado no concurso para o Ministério Público de São Paulo? Eu preciso ler o Fernando Tourinho da Costa Filho, Mirabete, esses doutrinadores que são clássicos? Aqui eu diria para você que não, é mais um mito. Vamos lá, muito embora nós tenhamos aí estes grandes autores sendo egressos de grandes instituições como o MP de São Paulo, que tem lá os seus autores, a sua produção acadêmica muito sólida, que vira patrimônio da humanidade jurídica, nós sabemos que o tempo nosso é muito curto. E nós temos materiais no mercado que são excelentes e adotam esse perfil de compilar, de trazer um pouquinho ali do que pensa o fulano de tal, do que pensa o cicrano de tal, e aí você lê um pouquinho de cada um. Quando você finaliza aquele material, você acaba conhecendo um pouquinho do que pensa cada um desses autores clássicos e dos autores contemporâneos que estão formando aí a nova geração dos juristas do Brasil. Então procure sempre, quando você for montar o seu material de estudo, investir nesses materiais que têm essa característica de pensar um pouquinho do autor fulano, do cicrano, da jurisprudência do STJ, da jurisprudência do STF e colocar isso tudo no seu roteiro para você conseguir fazer uma boa preparação e, mais do que uma boa preparação, uma preparação estratégica que caiba no seu tempo de estudo.